Capítulo 9. Natã, o pai das parábolas, o profeta que confrontou o rei e anunciou a aliança eterna de Tzitzilizé. Contexto histórico: o profeta que entrou no palácio sem perder a voz de Deus. Estamos na época de ouro do reinado de Davi. Israel está no auge de seu poder político e militar. O reino está unido, as fronteiras seguras, a estabilidade estabelecida. Aquele é um momento de paz conquistada, não entregue. E é precisamente nesse cenário de tranquilidade que a história de Natã, o profeta, conforme registrado em 2 Samuel 12:25, ganha toda a sua luminosidade. Natã não é um profeta que depende de contextos de crise para falar. Ele não pede permissão aos reis, não teme os palácios, não se intimida diante da coroa. Sua singularidade em toda a história profética de Israel reside numa característica fundamental. Ele é profeta de discernimento, correção e promessa, que opera não nas multidões ou no deserto, mas bem no coração do poder, na intimidade do trono. Diferentemente de muitos profetas que foram perseguidos, que fugiram para cavernas, ou viveram à margem da sociedade, Natã entrou no palácio e ali permaneceu como homem de confiança do rei. Não precisou de espetáculo para ser ouvido, não dependeu de sinais prodígios ou vaticínios apocalípticos para ter credibilidade. Sua presença e sua palavra eram por si mesmas autoridade. A época é aproximadamente entre 1970 a.C., quando Davi reinava em Jerusalém, já consolidado em seu poder, capaz de contemplar não apenas a segurança do presente, mas os próprios contornos da eternidade de seu nome, chamado e missão, a consagração do profeta e sua identidade divina. Céu. Natã aparece na história bíblica de maneira significativa, mas nunca como homem que se apresenta a si mesmo. Ele é convocado, é enviado, é incumbido de missão. A Escritura não nos oferece relato detalhado de seu chamado primordial. Não há teofania dramática, como com Jeremias ou Isaías, mas sua função profética é inegável e reiteradamente confirmada. Em 1 Reis 1-8 ele é mencionado como servo do rei, mas não como servo comum, servo que possui a palavra de Deus, profeta da corte de Davi. Sua missão é múltipla e extraordinária: ser voz de correção fiel quando o rei se desvia. 2 Samuel 12. Ser anunciador da aliança eterna que atravessa gerações e chega até o Messias. 2 Samuel 7. Ser guardião da sucessão legítima quando a intriga ameaça o trono. 1 Reis 1. Ser registrador fiel da história. Como diz 1 Crônicas 29:29. Os feitos do rei Davi estão registrados no livro da história do profeta Samuel, na história do profeta Natã e na história do profeta Gade. Isso significa: Natã não era apenas voz passageira de Deus, era conservador da memória sagrada, intérprete dos eventos sob a ótica da providência divina. Ele via a história como Deus a via, enxergava os reis como Deus os enxergava. Sua identidade profética divide-se harmoniosamente. Mensagem exortativa, ética, confronta o pecado, chama ao arrependimento, preserva a santidade. Mensagem preditiva, anuncia a aliança eterna, promete perpetuidade davídica, aponta além de reis, até Cristo. Natã é aquele que une ambas, não apenas critica o presente, inaugura o futuro. Resposta humana, como Davi recebeu a palavra e como a corte reagiu. A resposta de Davi, de rei cego a rei restaurado. Quando confrontado pela parábola do cordeiro, Davi não argumentou, não buscou desculpas, não alegou privilégios reais. Sua alma, ainda ferida mas não morta, reconheceu a verdade ao ouvi-la. A Escritura guarda um detalhe tocante. Davi se indignou muito contra o homem. 2 Samuel 12:5. Sim, ele se indignou. Prova que a consciência ainda vivia, apenas adormecida sob o silêncio do pecado. E quando Natã disse: "Tu és esse homem", não houve defesa. Apenas 3 palavras que dizem tudo: "Pequei contra o Senhor". 2 Samuel 12:13. Reconhecimento total, sem reservas, morte do orgulho, nascimento de volta à verdade. Também sobre construir o templo, ao ouvir que não seria ele quem o ergueria, não se frustrou, nem se revoltou. Aceitou com humildade, compreendeu que Deus reservava cada obra a quem ele escolhesse, e quando a promessa chegou, buscou garantia na palavra eterna, não conforto pessoal, e ao fim da vida, ameaçado por usurpadores, ainda velho e frágil, manteve clareza, lembrou-se da palavra e agiu prontamente. A reação da corte, tensão e respeito, onde reinava a bajulação. Natã abriu espaço para a verdade, e notamos algo admirável: ninguém tentou silenciá-lo após repreender o rei, nenhuma perseguição, nenhuma vingança, porque todos sentiam, ele falava por alguém maior que palácios ou coroas. E quando houve crise real, até os opositores reconheceram: a palavra de Deus pesa mais que planos humanos. Isso prova: verdade fiel incomoda, mas tem autoridade que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Ministério e mensagem. O profeta que preferiu acordar almas em vez de ferir corpos. 3 grandes atos, cada um mudando rumos da história. Primeiro ato, a parábola do cordeiro, a história que acordou a consciência do rei. No auge do reinado, tranquilidade parecia completa, mas ali, exatamente ali, coração de Davi baixou a guarda, viu Batseba, desejou, pecou, escondeu,
e chegou até mandar à morte Urias, seu soldado fiel. Cobriu pecado com pecado, até que tudo parecia calado, silêncio perigoso, onde ninguém falava, mas tudo estava diante de Deus. Isso, porém, desagradou ao Senhor. 2 Samuel 11:27. E Deus não veio destruir, enviou Natã, não com gritos ou dedos apontados. Sentou-se e contou uma história. Havia 2 homens, um rico, com rebanhos grandes, outro pobre, que possuía apenas uma pequena cordeirinha, criada como filha, que comia do pão dele, dormia ao seu lado. Um viajante chegou, e o rico, em vez de usar o que era seu, pegou precisamente a única ovelhinha do pobre e preparou-lhe a refeição. Davi ouviu, e a justiça despertou toda. Viva o Senhor! Esse homem merece morrer. Restituirá 4 vezes o que tomou, porque não teve compaixão. 2 Samuel 12:5-6. Ele condenou, sem saber que falava de si mesmo. Viu o roubo, o abuso, a crueldade, mas ainda não via seu próprio rosto. E foi então, quando a consciência já estava desperta, que Natã disse calmamente, firmemente, como trovão suave, tu és esse homem. 2 Samuel 12:7. 2 palavras que rasgaram véus. E seguiu. Lembrou tudo quanto Deus fizera por ele, e perguntou, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal diante dele? Não acusação fria, chamado de volta. E Davi respondeu, simples, quebrado, pequei contra o Senhor. E Natã devolveu-lhe graça imediata, também o Senhor perdoou o teu pecado. 2 Samuel 12:13. Mas graça não apaga consequências. O filho faleceu, e depois, quando nasceu outro, Salomão, Deus mandou dizer-lhe também, chamai-o Gedidias, amado do Senhor, mostrando, onde feriu o pecado, graça constrói futuro novamente. Classificação: exortativa, ética, espelho, não espada, revelação, não humilhação, restauração final, segundo ato, o templo e a aliança eterna, não a casa que tu constróis, mas a casa que eu estabeleço. Davi morava em palácio de cedro, a arca ainda em tenda, e isso o incomodou profundamente. Quis construir casa ao Senhor, desejo belo, santo, cheio de amor. Falou com Natã. Ele respondeu, faze tudo o que tens no coração, pois o Senhor está contigo. 2 Samuel 7:3. Mas aquela noite, Deus falou claramente, ainda não. Davi lutou muito, outro construirá, Salomão seu filho, em paz. E então veio algo infinitamente maior que pedras e madeira, a promessa eterna. Quando teus dias forem completos, levantarei depois de ti o teu descendente, estabelecerei o seu reino, firmarei para sempre o teu trono, a tua casa e o teu reinado permanecerão diante de mim sempre. 2 Samuel 7:12-16. A aliança davídica, não apenas para Salomão, não apenas reis, atravessa séculos até chegar ao filho de Davi, Jesus Cristo, o verdadeiro e eterno herdeiro, em quem tudo cumpre plenitude. Templo de pedra apontava para ele próprio é o templo vivo, o reino que jamais finda. Classificação: preditiva, messiânica, eterna, centro de toda a esperança bíblica. Terceiro ato: a escolha de Salomão. Natã e Batseba preservam o trono e garantem o futuro prometido. Anos passam, Davi envelhece, força diminui, e surge a ameaça. Adonias, filho mais velho, diz, eu reinarei. Prepara carros, convida aliados, faz festa. Age como rei, sem esperar confirmação, sem Natã, sem Deus. Mas esqueceu algo, a palavra já havia dito claramente, Salomão é quem sucederia. Natã percebeu, e agiu com sabedoria perfeita. Foi até Batseba e disse, sabes que Adonias reina sem que Davi saiba? Vai ao rei, lembra-lhe juramento feito por Deus. E assim combinaram. Ela fala primeiro. Ele confirma logo depois, cada um no seu lugar, juntos defendendo a verdade dada por Deus. E Davi, mesmo frágil, recordou, ordenou prontamente, levem Salomão, ponham-lhe a mula real, chamem sacerdote e profeta, unjam-no publicamente, viva o rei Salomão. Trombetas soaram, povo ouviu, e tudo decidiu. Se num instante, usurpação desfez-se diante da autoridade de Deus confirmada abertamente. Adonias tremeu, reconheceu, palavra de Deus venceu sempre. Classificação: exortativa, ética, vigilância, cooperação, firmeza contra engano, garantindo o cumprimento da promessa. Frutos e legado: o profeta que permanece na história da salvação. Natã não escreveu livro próprio, mas aparece repetidas vezes. Registrou história como olhar de Deus sobre fatos. Continuou servindo sob Salomão, seu filho também fazendo parte da corte. E acima de tudo, ensinou maneira verdadeira de falar, usar parábolas, histórias que revelam sem ferir antes de tempo, caminho que o próprio Jesus retoma e completa plenamente. Mas maior legado? Guardou a aliança davídica, garantiu linha real que levou ao nascimento de Cristo séculos depois, cada geração carregando semente lançada por sua palavra fiel. Aplicação para hoje, lições que acordam a consciência, protegem a fé e apontam para Cristo. Seu pecado oculto não está escondido, mas Deus não vem destruir, traz espelho, faz-nos ver, convida a voltar antes que seja tarde demais.
Pergunta: critico nos outros aquilo que também pratico sem perceber? Quando Deus diz não, quase sempre prepara algo muito maior. Davi não construiu o templo, mas gerou linhagem que deu ao mundo o próprio Filho de Deus. Pergunta: consigo aceitar planos dele, mesmo quando não combinam com meus? Precisamos vigiar juntos. Verdade precisa ser defendida quando ameaçada. Não lutamos sozinhos. Natã e Batseba uniram-se, cada um com seu dom, para salvar o que era prometido. Pergunta: tenho coragem e sabedoria, e amigos fiéis, para defender o que Deus falou? Coragem sem dureza, verdade sem desprezo, correção que restaura. Esse é o modelo perfeito de profeta que serve a Deus e ama as pessoas. Pergunta: sou fiel primeiro ao Senhor, ou a opiniões, cargos e pessoas? Fechamento: o pai das parábolas, mensageiro da aliança, guardião da eternidade. Natã, homem sem livro assinado, mas nome gravado onde importa. Pai da parábola bíblica, falou histórias que despertam sem esmagar. Entrou ao palácio e disse: tu és esse homem sem tremer. Coragem igual diante de reis. Quando o sonho legítimo foi adiado, anunciou algo eterno, imensamente superior. Quando o trono ameaçado, moveu-se com estratégia, sabedoria e colaboração para salvar o que havia sido prometido. Fintizeiros. Escrevia olhando como Deus olhava, cada reinado, cada guerra, cada vitória rumo ao Salvador que viria. E cada vez que Jesus sentava multidões e falava por parábolas, sementes, redes, filhos perdidos, ecoava, 1000 anos antes, aquela voz sábia que disse: era dois homens, um rico e um pobre, sabedoria que vem de cima, revelando o céu passo a passo, sempre com amor e verdade juntos. Resumo final: Lificares e sem crise. Correção existe para restaurar, nunca apenas condenar. Recusa de Deus abre-se para a bênção que não poderíamos imaginar sozinhos. Palavra dada, cumpre-se, mesmo quando tudo parece contra. Verdade fala com mansidão, e essa mansidão carrega força que ninguém resiste por muito tempo. Tudo, cada profeta, cada rei, cada aliança, aponta finalmente para Jesus, o cumprimento perfeito e eterno. Natã nos ensina: fidelidade silenciosa, palavra oportuna, coragem suave, e acima de tudo, confiança que o trono verdadeiro jamais cai, e sua promessa nunca falha. Texto completo. Fiel palavra por